A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, você, naquele momento, está controlando, guiando, direcionando. E, da mesma forma, algumas forças sobre a nossa vida acabam nos dirigindo. E qual é a força que hoje tem dirigido a sua vida? Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Viviane Santos, mentora de reposicionamento pessoal e profissional para líderes. Hoje, no Jornada com Propósito, nós vamos falar sobre quais são as forças que têm dirigido a sua vida hoje. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que acabam dirigindo a nossa vida em determinados momentos. E é importante você tomar a consciência disso para que você possa entender o porquê que você faz determinadas coisas. E assim você pode antecipar, ajustar o seu comportamento, porque tudo aquilo que nós visualizamos é somente a ponta do iceberg. Mas aquilo que está encobrido, nós muitas das vezes não temos entendimento do porquê está acontecendo e vamos tomando decisões ao longo da nossa vida a partir daquilo que não é claro, entendível e visível aos nossos olhos. E eu quero trazer aqui 5 aspectos que são muito comuns que acontecem e que isso pode estar direcionando a sua vida. Algumas pessoas são dirigidas pela culpa que traz remorso por determinadas tomadas de decisões que foram tomadas ali ao longo da vida, e a pessoa sente vergonha por aquilo. A culpa, então, faz com que nós sejamos manipuladas através das lembranças do passado. O passado, ele faz parte de quem nós somos hoje, mas ele não pode se tornar uma prisão para que nós possamos continuar fazendo as mesmas coisas para o futuro, porque o passado, ele não controla o nosso futuro. Se deixamos o passado controlar o nosso futuro, nós passamos a nos tornarmos fugitivos, porque sempre que algo vier e trazer uma lembrança daquilo que trouxe, que aconteceu conosco lá no passado, nós vamos automaticamente criar, muitas das vezes, barreiras para nos proteger. E essas barreiras podem fazer com que a gente traga situações onde a gente afasta pessoas, porque vamos agir de formas impulsivas, na defensiva, já que algo aconteceu, eu já sei o que aconteceu comigo ali e vai acontecer novamente, então eu já preciso me antecipar, tendo essa proteção de algo que ainda está por vir. Isso são coisas que não foram tratadas em nós, por conta de uma culpa, por conta de um remorso. E a gente vai perambulando de lugar em lugar, de pessoas em pessoas, né, de relacionamentos em relacionamentos, de emprego em emprego, tentando, essa aqui eu já conheço, não é para mim. E as situações, elas não são resolvidas. Nós passamos somente a fugir de algo que ainda está aqui, que precisa ser tratado. E isso faz com que nós passamos, então, a entrar para o segundo ponto. Nós somos dirigidos pelo rancor e pela raiva, de sentimentos, de pessoas que muitas das vezes nos ofenderam, nos humilharam, nos traíram lá atrás, e a gente vai se movimentando em cima desse sentimento que há em nós. O que acontece é aquela pessoa que fez aquilo com você lá atrás, muitas das vezes ela nem se lembra mais e ela segue com a vida dela. Mas você não. Você continua aprisionado naquele lugar, porque você está num processo de mágoa e de ressentimento. E esse ressentimento faz o quê? Com que você sinta novamente a dor com uma intensidade muito maior cada vez que você se lembra dele. Isso te faz um prisioneiro. Isso faz com que você se feche e isso faz com que você exploda, repulsindo, tendo repulsa e afastando pessoas de tudo aquilo que vem sobre lembranças, porque te trazem um rancor e uma raiva. Só que isso machuca somente a você. O que passou
passou, o passado não é possível mudar. O que pode ser mudado é o que eu faço diante aquilo que eu vivi, diante a situação que eu vivi. O que ela me proporciona de um aprendizado para que eu possa continuar avançando. Nós precisamos aprender com cada situação e não nos afastarmos das situações que vão acontecer, porque é uma vida. A vida é isso. Nós não temos controle sobre o comportamento das outras pessoas, nós não temos controle sobre algumas circunstâncias, mas nós podemos ter controle sobre como todas essas coisas nos interferem, para fazermos com que nós sejamos guiados em tomadas de decisões daqui para frente. O terceiro aspecto é que muitas pessoas são dirigidas pelo medo, que é o resultado de experiências traumáticas, de dor e até de expectativas ilusórias, porque você começa a criar uma expectativa sobre uma pessoa que muitas das vezes não reflete a ela, reflete só daquilo que você pensou, imaginou, diante de pessoas, diante de situações. E com isso, as pessoas passam a ser dirigidas pelo medo, com uma frequência onde você passa a perder oportunidades, porque tem medo de arriscar, porque já deu errado, eu já conheço o caminho, então eu prefiro evitar os riscos, eu prefiro manter um controle sobre aquela situação. E isso leva-nos para um cárcere, o cárcere do medo, o cárcere que nos faz perder oportunidades que são nos dadas diariamente, porque cada dia tem um nome de presente exatamente por isso, porque é uma oportunidade e você tem a oportunidade de um recomeço diário, mas o medo não te impede de avançar, te mantém preso nesse lugar, paralisado, porque eu já conheço, eu já sei onde que vai dar, só que isso não é uma verdade. Algumas pessoas, elas são dirigidas pelo materialismo, pelo desejo de sempre adquirir, o ter. Eu preciso ter para que isso seja dê sentido à minha vida, porque eu tendo todas essas coisas, eu vou ser reconhecido, eu vou ser valorizado, eu vou ser respeitado. Mas isso é uma mentira, porque nós precisamos primeiro ser. Se nós temos, mas nós não somos, não identificamos o valor que nós já temos, o ter nunca vai ser suficiente, porque o ter, a conquista, ela traz uma felicidade temporária. Ela só supre algo, uma satisfação que é momentânea. Mas com o passar do tempo, você vai se tornar entediado e você vai desejar mais coisas para se ter, mais coisas para se conquistar, para que te dê um novo senso de pertencimento, de valor, de quem você... E não é isso que supre. Quanto mais você possuir, mais longe você se torna de quem você é. Porque o seu valor não está nas posses. Muito pelo contrário. Como não conseguimos ter controle de algumas coisas, tudo isso, as conquistas, elas podem se perder no meio do caminho. Você pode afastar pessoas das quais contribuíam de forma significativa, porque o seu foco foi só em ter. Mas o mais importante não é isso que vai te proteger, né? Porque todas essas conquistas eram sempre na sensação de trazer uma proteção. E a sua proteção, ela só vem de um relacionamento seu com Deus. Um último aspecto que eu quero trazer aqui, que faz com que dá esse direcionamento para a vida de algumas pessoas, é a necessidade da aprovação, onde ela está sempre focada nas expectativas das pessoas, sejam dos pais, de um líder, da esposa, dos filhos, de amigos, de professores, ela sempre traz o controle da vida dela por conta do olhar do outro. Ela é dirigida por uma pressão social, por uma preocupação com o que as pessoas vão pensar de mim. E ela se perde nela mesma, porque ela começa a abrir mão da essência de quem ela é para estar sempre agradando as outras pessoas. Só que pessoas, se, como nós vimos, elas estão sempre buscando mais, porque não entendem quem são, mas estão preocupadas com ter, tudo que você fizer para atender a expectativa dessas pessoas não é suficiente, porque ela sempre vai demandar mais e mais e mais. Então,
Você vive dentro de um estresse desnecessário, a partir de uma vida não realizada, porque você está tentando realizar uma necessidade do outro, abrindo mão até das próprias necessidades. E isso faz com que você deixe de ter um propósito na sua vida. Você passa a ter movimentações sem sentido, muito preocupado em atividades, mas atividades sem direção, apenas por atender expectativas do outro. E você passa a ter uma vida medíocre, mesquinha, trivial, porque ela não tem propósito. Quando você passa a ter uma vida direcionada por propósito, você passa, tendo esse conhecimento de qual é o propósito da sua vida, ela passa a ter sentido, porque você, tudo aquilo que você vier fazer é com base naquele lugar que você entende que você precisa estar. Então, você pode suportar quase tudo, sem que aquilo se torne insuportável, porque para as coisas que você sabe que não estão direcionadas para o seu propósito, você consegue falar não, porque não é atendendo expectativas, não é um medo de magoar o outro, mas é preservando uma vida com propósito. A esperança, ela é se renovada todos os dias e ela é essencial para a nossa vida da mesma forma que o ar que nós respiramos e a água que tomamos nos nutre. Precisamos estar vivos com isso. O propósito é a mesma coisa, porque sem esperança tudo para. E a esperança que nos faz vencer. Então, se hoje você encontra-se em uma situação de desesperança, o que eu posso dizer, não desista. E eu sei o quanto é difícil, porque nós não enxergamos. Eu também já estive nesse lugar. A gente não consegue enxergar nada. Mas o importante é, ainda que eu não entenda o porquê que isso está acontecendo, para onde eu estou indo, o que eu posso aprender com tudo isso, para que isso me leve para um novo lugar. E isso vai se renovando a esperança aos pouquinhos, não precisa ser nada grandioso, mas um dia de cada vez. 1% hoje, 1% amanhã, e no somatório de tudo isso vai fazer com que você entenda para viver uma vida com propósito. E quando você conhece os seus propósitos, isso simplifica muito a nossa vida. Porque não é pela quantidade de tarefas que você faz, porque isso não é produtividade. É fazer a coisa certa, no lugar certo e do jeito certo. Você consegue trazer uma definição clara daquilo que você faz e o que você não faz. As suas ações passam a ser essenciais, até aquelas que não são para você fazer. Sem um propósito claro, é como se nós fôssemos um prédio sem alicerce. Você pode levantar toda uma estrutura grandiosa, maravilhosa, linda, perfeita, mas se ela não tiver uma estrutura forte, um alicerce profundo para suportar o peso daquele prédio, o prédio vai desabar. Assim somos nós. Sem um propósito claro, todas as vezes que você passar por situações desafiadoras, você vai desmoronar, porque o seu alicerce ele não está profundo, porque você, as suas tomadas de decisões, o seu tempo, os recursos que você precisa empregar, eles não têm um direcionamento claro. Então, isso vai se esvaindo sobre as suas mãos. E isso que gera um esgotamento. Isso traz uma sobrecarga, porque você está preocupado com coisas que não é para você fazer. Até o seu estilo de vida passa a ser muito mais simples e equilibrado. E não é porque você, às vezes, está fazendo pouco, mas você está fazendo o que é o certo a se fazer. Quando você entende esse propósito, você consegue, então, dar um direcionamento para a sua vida, dedicando os seus esforços e as suas energias para aquilo que realmente é importante. Ser eficiente não é somente fazer as coisas certas, mas você precisa fazer as coisas certas para o momento certo. É ser também seletivo. Isso é ser eficiente. Faz parte da nossa natureza nos distrair com outras coisas que são de menos importância. E isso faz com que a gente se sinta sobrecarregado, continue pulando de um lugar para o outro, trocando de empregos, achando que o problema será solucionado, trocando de relacionamentos, achando que o problema está sempre no outro. Mas, na verdade, é que algo precisa acontecer aqui. Isso não está claro para mim, eu não estou tendo um direcionamento
para aquilo que realmente eu preciso fazer com uma vida de propósito, e isso faz com que eu me perca no meio das outras coisas, no meio das situações, e eu vou me ferindo cada vez mais, e ainda ferindo todos aqueles que estão ao meu redor. É uma solução que precisa ser feita de dentro para fora. Muitos homens e muitas mulheres que mais influenciaram a história, quando você para observar, foram pessoas que estavam concentradas numa direção. Elas não estavam tentando várias coisas ao mesmo tempo. Isso porque elas tinham uma vida de propósito. Estar direcionado em algo faz com que nós passamos a ser mais consistente, constante, porque paramos de tentar fazer tudo. Outro ponto é que o propósito ele estimula a nossa vida, porque ele traz o entusiasmo. Quando você está fazendo algo que realmente é para você fazer, aquilo te renova. Caso contrário, toda a sua energia ela é minada. Por mais que você esteja fazendo coisas boas, tentando ajudar, sendo responsáveis com as coisas que estão nas suas mãos, mas se não é para você fazer, isso vai te sobrecarregar. Conhecer o propósito faz com que você deixe de tentar passar uma vida somente tentando criar um legado. O mais importante é como Deus te vê. É isso que importa. É isso que te prepara para viver uma vida abundante. É a forma como você está agradando a Deus. É aquilo que Deus está dizendo a seu respeito. Então, com tudo isso hoje, eu estou trazendo na Jornada com Propósito para que você possa fazer uma reflexão na sua vida. O que está guiando a sua vida? A forma como a sua vida está sendo guiada, a partir desses aspectos, né, de alguns desses aspectos que eu te trouxe, isso vai minando também a sua saúde mental. E hoje eu quero que você reflita sobre isso. Quais são as forças que estão dirigindo a minha vida? E se esse vídeo ele trouxe algo importante de valor para você, quero que você comente aqui, deixe em comentários. O que te trouxe de mais profundidade, de um despertamento diante de tudo que você tem vivido hoje? E eu quero te pedir para que você possa compartilhar com mais pessoas, com o máximo que você conseguir, para que essa mensagem alcance pessoas que estão perdidas, sendo guiadas por coisas das quais não são, não são importantes. Isso vai fazendo com que ela se machuque cada vez mais, se sobrecarregue, vai vivendo em cativeiros de medo e de dor e de culpa, como nós vimos aqui. Eu espero que eu possa contribuir com você nessa jornada com propósito. E eu te espero no próximo vídeo.